Já estamos preparados aqui com os slides da professora também. Muito bem. Aí, Caio, você vai me ajudando, né? Na hora que vai passando. Então, tá. Tá certo. Você recebeu o arquivo, né, Caio? Então, tá ótimo. Então, vamos... Daniela, nós temos por hábito gravar as palestras, porque elas ficam na nossa videoteca, sabe? Nós temos uma já iniciei. Ótimo. Você se importa? De jeito nenhum. Depois eu, inclusive, gostaria de ter acesso a link. Tá certo. Então, Tem no nosso site e no nosso canal do YouTube, professor. Perfeito. Muito bem. Então, vamos começar? Vou colocar aqui para gravar. Você coloca aí? Acho que já está gravando, né? Coloca aí. Já iniciei a gravação. Muito bem. Então, muito boa noite a todas e a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do nosso projeto de pesquisa IDDT. E eu me chamo Clécio Santos Nunes, e hoje nós temos a satisfação, até mesmo a honra de receber a professora doutora Daniela Olímpio, que vai falar a respeito de um tema que para nós é muito importante, muito caro, muito relevante, e que está refletido em uma obra, um livro de sua autoria. Mas antes, Daniela, de passar a palavra, aqui nós somos muito informais, viu, Daniela? Eu vou chamar de você, e você me chama também de você, tudo muito na informalidade. Nosso projeto de pesquisa também é uma maneira de nós, amigos pesquisadores, nos reunirmos. Então, só para você ter uma ideia, né, o nosso grupo, nosso IDDT nasceu como um grupo de pesquisa em 2020, em plena pandemia, e foi uma iniciativa minha, junto com o professor Maurício, que de pronto apoiou o projeto do IDDT, numa conversa que nós tivemos informalmente sobre a necessidade de o nosso programa de mestrado reunir pessoas interessadas em pesquisar a relação que pode ser estabelecida entre tributação e equidade racial e de gênero, e ainda combate a preconceito de origem. Então, nós, de lá para cá, desde 2020, a gente praticamente manteve uma agenda de reuniões mensais, sempre às últimas segundas-feiras do mês, normalmente nesse horário, 18 às 19, às vezes um pouquinho antes, e tem sido para nós uma experiência muito enriquecedora, porque todos os convidados e convidadas que chegam aqui para falar a respeito desses temas, é um aprendizado muito grande. Eu digo por mim, porque eu sempre aprendo nessas palestras, e acredito que também os nossos pesquisadores desfrutam desse aprendizado. Para você ter uma ideia, o projeto ele hoje faz parte, né, é um projeto aprovado pela universidade, ele está vinculado ao programa de mestrado, né, da nossa universidade, e ele reúne pesquisadores tanto da pós-graduação estrito sensu, quanto também alunos da graduação. E a gente abre também as reuniões, os encontros para o público externo, e é sempre uma experiência muito proveitosa, né, para a participação de todos. Então, como é que é a nossa dinâmica aqui? Né? Você, como eu já tinha falado antes, você tem cerca de 40 minutos para expor o seu tema, aí, na sequência, a gente abre para os debates, eventuais debates, perguntas, questionamentos em torno do assunto, tá certo? Mas eu gostaria, meus caros, de apresentar a professora Daniela Olímpio, né? Professora Daniela Olímpio é professora e pesquisadora de temas de justiça tributária, é mestre em Direito pela Unesa, Rio de Janeiro, e mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Doutora em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutoranda em História Econômica pela USP, onde atua também como professora no programa de História Econômica, mestrado e doutorado. Foi professora adjunta da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, nos anos de 2014 a 2022, e é autora dos livros Uma Sociologia da Questão Tributária no Brasil, pela editora Lumen Iuris,
Tributação e Sociedade, só perspectiva de mulheres tributaristas, pela editora Dialética, e o recém-lançado livro, que vai ser objeto da exposição da professora Daniela, As Paredes da Estrutura, Atravessamentos Tributários, pela editora Letramento. Ela não colocou aqui no currículo, mas eu vou adicionar uma informação, que eu não sei se todos sabem, que a professora Daniela, ela gerencia um podcast que se chama Atravessamentos Tributários, e me convidou para participar desse podcast. E olha, eu posso assegurar a todos vocês que o podcast é excelente. Além das qualidades de pesquisadora, de professora, que vocês vão testemunhar com a fala da professora Daniela, ela também é uma apresentadora muito competente e carismática no podcast. Então, ouçam o podcast Atravessamentos Tributários. Eu sempre compartilho nos grupos, especialmente aqui no grupo do IDDT, e é muito bom ouvir a professora Daniela. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Daniela Olímpio fazer a sua palestra. Professora, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Clélcio. Professor Clélcio, não sei, 2023 é um ano de gratas surpresas, no sentido de eu conhecer pessoas. A minha querida Eliane está aí, Eliane Barbosa. É uma das gratas surpresas de 2023, que está diretamente relacionada a esse livro do qual a gente vai falar. Professor Clélcio também, acho que até através da professora Eliane, que eu cheguei no professor Clélcio, através do evento dela, que ela organizou sobre reparação justa e tributação. Então, eu estou num ano de muitas realizações positivas, no sentido de encontrar pessoas que eram distantes para mim. E o professor Clélcio está nesse grupo, né, muito dileto, muito querido. E se o podcast, né, tem sido também um fator de realização positiva, sem sombra de dúvida, é pelos convidados que têm aceito com muita generosidade estar comigo, dialogando sobre seus temas de pesquisa e principalmente sobre esse atravessamento, que é a raça junto com a tributação. Quero dizer que o episódio do professor Clélcio é disparado o top 1 dos episódios mais escutados no aplicativo, né? Então, não é à toa, né, de quem a gente tá falando. Então, eu agradeço enormemente por estar aqui no IDT, junto com vocês, pesquisadores. Eu espero poder trocar, espero poder ouvir. Uma outra descoberta também muito marcante para mim, que pesquiso de uma forma muito solitária, sociologia tributária e raça, e tributação e raça, é esse encontro com o Centro-Oeste. É Brasília, é Goiás, é vendo essa escola que eu também desconhecia, de grupos de pesquisa, como o próprio IDT, que se dedicam a esse estudo. Né? A professora Eliane está aí também, já se dedica, também tem um grupo de pesquisa, mas eu não sei se é essa coisa que nós, sudestinos, temos, né, de nos acharmos muito centralizados, né? Temos uma perspectiva muito mundinho fechado, e eu comecei a pesquisar, e vocês estão me ouvindo bem? Tem que fazer coisa Estamos sim, professora. Acho que alguém pode estar com o microfone. O microfone apareceu ligado aí, mas ok. E eu fui descobrindo, né, de uma forma também muito ao acaso, pesquisas muito próximas às minhas, e que são organizadas através de grupos de pesquisa, né? Então, através de um coletivo, através de instituição, através de encontros de pesquisadores, seja através do professor Clélcio, seja também através do professor Frank na UFG, dentro dessa aproximação com pesquisas minhas e que eu vejo aqui, né, no nosso mundinho fechado do Sudeste, o quanto que isso ainda está muito aquém, muito por se construir, um caminho ainda muito por se construir, por se fazer, né? Muito embora no podcast a gente tenha identificado essas personalidades que se dedicam ao estudo da tributação em raça. Então, acho que vale a pena. Esse tema, né, para o qual a gente veio conversar hoje, eu chamo de um ensaio que eu fiz
para participar de no primeiro momento, para participar de uma palestra, eu queria ter um texto que guiasse, que a gente pudesse dialogar em cima do texto. Uma palestra que foi feita aqui em Juiz de Fora, eu falo de Juiz de Fora, em Minas, que foi no mês de julho, um mês inteiro organizado a partir da temática Julho das Pretas, né, principalmente a partir do dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né? Então, existiu todo esse mês de julho das pretas em Juiz de Fora, com um seminário Tributação e Raça. E aí eu quis, mais do que ir palestrar, trazer algo que pudesse deixar também para essa discussão, né, de tributação e raça dentro do Julho das Pretas. Mas eu vinha construindo textos para fazer dentro da forma tradicional, mais adiante fazer um livro e tal, e surgiu no meio do caminho, tinha um seminário no meio do caminho, e a gente veio fazer essa mudança de rumo, né? Então eu fiz algo ensaístico, no sentido de aproximar a fala de uma palestra com um público que não era jurídico, que era o público das mulheres pretas de Juiz de Fora, e instituições afins da causa, né? E eu quis fazer algo que é muito da escrita do feminismo negro, que é a escrita em primeira pessoa, sobre a própria dor, sobre a própria biografia, e daí veio essa coisa do nome do livro chamar Atravessamentos Tributários, né? O quanto que o sistema tributário atravessa a minha história, a minha biografia. E eu, assim, tirando a modéstia, eu achei tão importante poder fazer esse exercício, eu achei tão significativo eu poder quase que me encontrar num outro lugar com essa ciência que eu amo tanto, que é o direito tributário, mas eu amo nessa perspectiva da observadora, da pesquisadora. Eu vejo o direito tributário a partir de um olhar de cientista, então eu não sou a tributarista, nunca fui tributarista, eu sempre fui aquela que observa o sistema tributário, tanto que, né, fui fazer mestrado em filosofia, fui fazer um pós-doutorado em História Econômica para compreender, e meu doutorado em Sociologia. Então, sempre na transversalidade do direito tributário para poder retomar, recobrar o direito tributário de alguma forma. Então, nesse lugar de observação e de ser encantada até com as atecnias que o direito tributário traz, ser encantada até com esse exercício hermenêutico, né, de poder falar a taxa de iluminação pública é inconstitucional, uma contribuição de iluminação pública está valendo. Essa coisa meio anedótica, que às vezes ela permeia, atravessa o direito tributário, que tem a ver, para mim, com um apogeu da modernidade, né, da especialização da técnica, né, da tecnologia do sistema, que vai dando voltas ao entorno de si mesmo, que vai sendo autorreferente, e a gente vai buscando nomenclaturas e linguagens internas ao sistema, e cada vez mais mergulhando para dentro do sistema e perdendo atravessamentos culturais, né? Perdendo história, perdendo fios da meada, muitas das vezes, né? Perdendo discussões importantes que dizem respeito a toda uma construção sociológica de onde chegamos e por que chegamos até aqui. Então, poder escrever sobre como ele me afeta, já que a gente já tem estatísticas aí para dizer que o sistema tributário ele afeta mais a população negra, ele afeta principalmente mais o personagem, mulher negra, sujeito de direito ou a sujeito de direito nesse sistema todo. Acho que para falar para um público leigo, a ideia era como que isso nos atravessa, nas nossas compras de supermercado, nas nossas histórias de vida, o quanto que a ausência de representatividade acaba atingindo no nosso microcosmo doméstico, né? Nas nossas microdecisões, microescolhas. E eu estava num processo de recém-desligamento da universidade, né? O professor Cléus falou isso, que por 8 anos na Universidade Federal de Lavras, e decidi me exonerar
da universidade. É um ato suicida, um ato de loucura, de poder falar que eu não quero mais algo que eu quero muito. E até hoje eu estou nessa coisa no divã de o que é isso que me atravessou também, né? Enquanto mulher, mãe de 3 filhos, o quanto que essa decisão, muito embora eu consiga, de um ponto de vista imediato e objetivo, justificar o porquê, de um ponto de vista mais profundo, eu não consigo explicar o porquê eu deixei uma universidade e estou aí fazendo outros concursos para outras universidades, né? Então, coisas que são totalmente ilógicas e contraditórias, mas que quando a gente vai nessa coisa da estrutura de uma sociedade, a gente consegue perceber, né? Até coloco isso no livro sobre a exoneração e falo de que depois de alguns meses que eu pedi exoneração em janeiro de 2022, eu vi uma reportagem da tenista Serena Williams, né, falando sobre ela ter deixado a carreira também, e ela falava algo mais ou menos assim, que ela nunca imaginou precisar escolher entre ser mulher e ser tenista, entre ser mãe e ser tenista. E aquilo me tocou tão fundo. Tempos depois eu ter pedido exoneração, de ter falado, é isso, muito embora as coisas não são tão claras para mim, como talvez para ela possa ser, nesse lugar onde a estrutura da sociedade machista e patriarcal me afeta profundamente e faz com que eu fique exausta profundamente em diversas situações pequenas, né? 3 filhos, imagina pesquisar e dar conta do mundo e dar conta de uma rotina de 2 cidades, porque eu não mudei para Lavras, eu sempre ficava Juiz de Fora, Lavras, meu doutorado Juiz de Fora, Niterói, era sempre essa coisa, assim, né? E, enfim, então é algo meio desabafo esse livro. Então eu sou muito feliz com esse livro, que é pequeno, que é um ensaio, que é como é que se chama? Um opúsculo, né? Um pequeno livro que diz respeito a esses atravessamentos de uma perspectiva tributária. O livro ele também vem, daqui a pouco cai, eu volto lá nos slides. O livro ele também vem de uma construção, né? Eu fiquei na pandemia também, fiz esse segundo mestrado em filosofia na pandemia e, ao mesmo tempo, me apareceu a oportunidade do pós-doutorado, tudo de forma impensada, assim, não foi tão planejado, assim, as coisas aconteceram. Isso também diz respeito à minha personalidade, deu, ok, vamos lá, ok, a gente dá conta. E no pós-doutorado, que eu tive a oportunidade, estou concluindo agora em dezembro, eu tive a oportunidade de ficar 3 anos no pós-doutorado. Era 1 ano e meio, aí depois a gente decidiu prorrogar, por conta dessa coisa de eu querer ficar no estágio por um tempo mesmo, e o meu supervisor concordou muito comigo nesse sentido. Eu criei uma disciplina na USP para dar aula na pós-graduação com o título da minha tese de doutorado, que era uma sociologia da questão tributária no Brasil. Mas aí eu coloquei a questão tributária no Brasil, história, discursos e desafios. Então, era uma releitura da história do Brasil com o filtro questão tributária, que eu não chamei de sistema tributário, porque não é o sistema o objeto de estudo, né? Era o discurso tributário, ou era a linguagem tributária, e o que estava, de alguma forma, inerente ao sistema tributário, né? Fundando, calçando. Então, eu chamei de questão tributária. E aí, no meu doutorado, e até muito interessante, porque eu faço parte de um grupo de pesquisa também, de tributação e gênero, e depois teve uma suspensão de quase 1 ano, agora que a gente vai retomar, e a última reunião do ano passado seria para eu falar sobre essa minha tese, não tinha esse livro ainda, tinha a tese. E aí a gente retomou agora, a próxima reunião vai ser sobre a minha tese, vai ser eu que vou estar lá no grupo de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. E aí eu estava relendo, e eu tenho aquela aflição de reler coisas que a gente escreveu, eu escrevi em 2020,
E o direito traz isso de ter muita informação datada, né? Então, a gente tem um livro que a gente entrega e daí a pouco é preciso atualizar sempre, por mais que sejam livros teóricos. E aí eu fico observando o quanto que esse livro, uma sociologia da questão tributária no Brasil, esse aqui, ele tem a ver com esse outro, que é o que a gente está conversando hoje, mas, ao mesmo tempo, ele se distancia assim, num abismo gigantesco. E eu fico um pouco assim, não, eu sou feliz com esse livro que eu escrevi em 2020 com a minha tese. Eu sou feliz porque ele proporcionou, inclusive, eu chegar nesse outro livro agora, chegar em outro caminho de pesquisa. Porque eu fiz o doutorado em Niterói, o meu orientador ele tinha um projeto de pesquisa tal como esse, Habermasiano. Eu nunca gostei de Habermas, mas eu gostava do grupo e gostava do meu orientador, que era, né, hoje ele está concluindo um segundo doutorado, igual a mim, na Alemanha, e ali pertinho de Habermas, porque ele é habermasiano, assim, né, em suas células. E eu tive muita dificuldade, porque, né, é Brasil, é sociologia do Brasil, e não tinha uma linha na UF tributário. Então, e eu não queria muito também o dogmático tributário. Eu queria beber da sociologia para entender o tributário, mas era um trabalho muito autodidata até certo ponto, né? Eu até me lembro, sempre falo de uma conversa que eu tive com o meu orientador sobre, ao final da escrita, eu falei, professor, não vai dar certo, porque eu estou falando mal do sistema, estou dizendo que o sistema não funciona, estou dizendo que é uma luta de classes aqui, que ela é irracível, não tem agir comunicativa aqui, não. E aí ele foi muito generoso, muito habermasiano, para me dizer dos signos linguísticos que são os princípios tributários de justiça. E o quanto que, até uso essa expressão na minha tese também, signos linguísticos, né? O quanto que capacidade contributiva é um signo linguístico, é da linguagem, ele se lança ao discurso, né? Se existem esses princípios na Constituição, é porque existe um teor habermasiano no positivismo, existe a possibilidade da gente ler habermasianamente o próprio sistema, são possibilidades da linguagem, né? Ele me falando isso, não sei se ele me convenceu, mas na época eu não podia muito também negar, né? Então, eu tinha que me apegar àquela fala dele sobre a capacidade contributiva, a isonomia, o não confisco, e eu coloco isso em um dos capítulos da minha tese, de 3 signos linguísticos importantes para um sistema de justiça tributária, que contemporaneamente é a capacidade contributiva, a isonomia e o não confisco. O não confisco eu falei por conta de uma lógica que é do sistema tributário, que ele é inerente à ideia de propriedade privada. Só existe sistema tributário que se protege um telos, que esse lugar é, ainda que no sentido ontológico da palavra propriedade, que é do proprietário, sujeito de direito. Então, o não confisco tem a ver com essa lógica, tributação na medida da propriedade, não confisco. Isso é uma estrutura também, ainda que não muito debatida tecnicamente, né? Até onde vai o não confisco, mas o não confisco ele é inerente também a um sistema de justiça positivista e habermasiano do direito. Então, eu concordei com aquilo, com as possibilidades, né? Assim, apesar do direito, o direito, uma coisa meio Foucaultiana, né? Já que direitos humanos eles servem para poder tolir, eles servem para poder encilhar, mas, ao mesmo tempo, ele protege. Então, contra o direito, o direito. Então, foi nessa linha ali que eu coloquei. Mas hoje eu percebo, e é nesse ponto que depois que eu construí a disciplina na USP, na continuidade de retomar a história brasileira e largando Habermas para lá, deixa eu falar dos discursos, deixa eu falar dos planos econômicos, deixa eu falar dos acontecimentos históricos que fizeram o sistema ser como ele é hoje, e não fui muito em bases teóricas,
a não ser bases teóricas dos sociólogos brasileiros, né? Do nosso Celso Furtado, Caio Prado Júnior, fiquei nessa linha e deixei o Habermas para lá. E hoje, quando eu retomo a tese para poder fazer esse estudo no grupo de pesquisa, eu vejo o quanto que Habermas, ele influenciou muito mais, lógico, né? Estava toda bebida em Habermas, do que eu queria. E nesse sentido, eu construí coisas que avançam e que são muito importantes para mim na minha tese e que permitem eu falar de tributação e raça hoje, principalmente porque eu fiz esse mergulho na história tributária, não a partir da norma, mas a partir dos fatos. E isso está na minha tese. Mas o Habermas, ele realmente foi um grande obstáculo. E hoje eu lendo, tem uma expressão do Habermas que é muito também da modernidade, e do Giddens, que está ali também, sobre chamar a nossa Latinoamérica, né, de modernidade tardia. Eu uso essa expressão em vários momentos, modernidade tardia. E eu acho uma heresia eu ter usado essa expressão em várias circunstâncias da minha tese. Eu falo da modernidade tardia, mas eu falo de forma contraditória, porque eu falo dizendo que, lógico, né, lógico que é tardio, porque a coisa aqui foi colônia. Mas hoje eu lhe bato na boca. Hoje não usaria jamais essa expressão modernidade tardia, porque a gente entende que modernidade ela também tem um anverso da moeda, né? Então, se existe modernidade, existe exploração. Se existe modernidade, existe colônia, como diz o Walter Minuto, né? Não existe modernidade sem colonialidade. Então, nada mais é do que modernidade pura, não tem nada de tardia, era modernidade vista do lado do hemisfério sul, né? Então, tardia era uma conversa fiada eurocêntrica de se dizer. E uma outra coisa que eu construí na minha tese, que hoje eu me libertei também, é que tinha um capítulo que eu tinha muito orgulho nele, na tese, era de dizer sobre as insurgências populares que trouxeram uma pauta fiscal, ou que, de alguma forma, as insurgências populares no Brasil colônia, na Primeira República e por aí vai, elas têm a ver com a questão tributária, com a estrutura do sistema que é fiscal também. Então, não existe uma bandeira por menos tributo, por reforma tributária justa, mas as discussões que estão sendo ali pautadas também de uma forma irracional, revoltas, levantes, insurgências, elas são estruturais de um ponto de vista fiscal, de um ponto de vista da questão tributária, né? Vide Inconfidência Mineira, né? Se não era um projeto sobre discutir a derrama sobre o ouro, o quinto sobre o ouro, um projeto tributário que estava ali em vias de falência, né? Para determinada comunidade naquele momento. Mas essas pautas tributárias, eu fiz lá eu cometi também a tecnia de colocar que elas não tinham a pauta abolicionista. Por um lado, é certo esse raciocínio, né? Por um lado, ok, porque realmente isso não era posto, né? Os escravizados, eles eram usados, eles eram cooptados nessas pautas, mas a pauta abolicionista ela não era uma bandeira das insurgências populares como um todo. Até aí, ok, mas é muito raso eu poder fazer essa análise só dessa perspectiva, que foi isso que eu fiz no texto, né? Todo momento a pauta abolicionista ela era abafada, algo nesse sentido eu coloquei. Mas a gente também lê o movimento histórico a partir desse olhar habermasiano, que muito embora eu não estava usando Habermas para fazer essa leitura, mas eu já estava totalmente mergulhada no meu marco teórico, me fez ter um olhar muito míope das situações que possam dizer sobre as pautas da comunidade negra. E aí sim eu posso dizer que não existia a pauta abolicionista, mas existia uma pauta por liberdade. E que isso, eu não preciso de chamar isso de... Não preciso, nem tem como, porque essa é uma linguagem moderna, essa é uma linguagem positivista. Eu pensar em uma
pauta de racionalidade. Se as coisas já eram postas de forma irracionais, como eu vinha escrevendo, então eu deveria ter tido um olhar para poder considerar que também a pauta anti-escravocrata, que não quer dizer abolicionista, também sempre esteve presente na resistência. Então, eu tenho que ler de forma diferente o movimento negro no Brasil colônia. Então, quando eu li, eu fiquei muito aflita de estar relendo as coisas que eu escrevi, de perceber que eu não usava a palavra escravizado, eu usava a palavra escravo, coisas desse tipo, né? Que a gente vai pegando mais letramento e vai entendendo. Mas eu fico, então, feliz, né? Eu tenho que me libertar das coisas. Estou feliz com o caminho que eu construí para chegar, porque na continuidade eu ofertei por 3 vezes essa disciplina na USP, né? No primeiro semestre desse ano, foi a última vez que eu ofertei a disciplina Questão Tributária no Brasil, História, Discursos e Desafios. E eu terminei a disciplina falando, toda a disciplina ela tem um nome oculto que a gente não percebe, que a gente está conversando sobre tributação e raça. A gente está falando sobre história política do Brasil econômico, história política do Brasil fiscal, a gente está falando sobre tributação e raça. Raça, ela é uma discussão intrínseca ao sistema tributário. Não é um aspecto do sistema tributário, não é um ponto, vamos atender a comunidade negra também. Porque esse erro eu cometi na minha tese, de localizar. E hoje eu não cometo mais. Hoje eu percebo o quanto raça é estrutural a sociedade que somos hoje. E ao quanto que a tributação ela é erigida sobre a questão racial. E o quanto que a questão racial ela também está transcrita no sistema tributário, não como um aspecto, mas como estrutura, que nós já sabemos o que significa a palavra estrutura, né? Como estrutura do sistema. Então, quando eu fecho a disciplina e coloco a disciplina, ela é tributação em raça, e a gente vem dando outros nomes, mas a gente precisa trazer para o centro, não para a ponta, não para um aspecto. A reforma tributária não pensou em raça. Claro que sempre pensou de uma forma hegemônica, de uma forma branca, de uma forma excludente, sempre pensou em raça, né? Então, não é algo que é uma pauta a raça, ela é um codinome do próprio sistema que existe hoje. E aí, nesse semestre, o último semestre do meu pós-doutorado, eu vou fazer uma disciplina, que ela é uma disciplina curta, de uma semana só, que a USP tem isso nos programas de pós-doutorado, de pós-graduação, que se chama Tributação em Raça. Eu credenciei uma nova disciplina, a disciplina se chama Tributação em Raça. O nome do meu filho é Tributação em Raça, a gente estava chamando errado. E então, esse livro e essa história, né, ela diz respeito sobre biográfico, né? Diz respeito sobre a minha história de pesquisadora, de entendedora do sistema. E o livro ele é um mero desabafo, nesse sentido de eu poder trazer à tona reflexões que estavam aí, né? Então, é aquela coisa de eu explicitar percepções, tais como essa que eu estou falando com vocês, num sentido muito verdadeiro, nesse lugar de me despir, nesse lugar de falar. Olha, eu começo o livro falando, olha, o item chama Cravo e Canela, o primeiro item, que é a minha situação. Eu sou parda, e eu sou que tipo de parda nessa história do Brasil, né? Em que lugar eu me encontro? E aí eu falo que desde pequena meus tios me chamavam de Daniela Cravo e Canela, sempre fui, a gente quando é menor, acho que a gente fica mais morena, depois a gente vai clareando, sei lá, mas eu sempre fui muito morena, e sempre fui cravo e canela na minha família. Mas aí eu venho e me coloco num lugar onde a gente tem colorismo, onde a gente tem o preto e o pardo. E eu preciso perceber que eu, como parda do meu cabelo, que não é crespo, ou é médio crespo, né? Tem um pouco de ondulações, mas ele não é crespo,
eu tenho que perceber aquilo que um colega no podcast falou no último encontro, que o pardo tem mais passabilidade. Eu tenho que perceber que eu tenho passabilidade no sistema. E eu escrevo isso no Cravo e Canela. Eu sou aquela que pode passar. Eu sou aquela que em várias situações pode passar. Eu sou a da casa grande. Eu sou aquela que tem acesso porque me é permitido nesse lugar, que é um lugar vertical, que me permite. Não é um lugar que eu tenho completa legitimidade, pertencimento. Não tem. Mas eu sou aquela em que é permitido eu ser coleguinha da branca, eu estar junto. Eu não sou a amiga negra. Muitos me negam ser negra, né? Porque eu não sou negra, eu sou parda. E já existiu no Brasil essa distinção de se falar negro e pardo. Se a gente for ver literaturas mais antigas, negro e pardo. Hoje o negro é o preto e o pardo. Mas já existiu o negro e o pardo, onde a gente sempre esteve no limbo, e eu coloco isso. Eu preciso reconhecer que eu não sofro o racismo criminal ou penal. Eu preciso reconhecer que eu coloco as situações de racismo que eu possa ter vivenciado, elas são tão estrutural que ela diz respeito à branquitude. Ela não diz respeito a diretamente olhar para a minha persona e me identificar como sendo algo estranho no ninho. Então, eu coloco situações que eu vivencio muito até hoje, que são situações do balcão. Situações de, se chega uma mulher branca, a mulher branca ela é a cliente universal, sempre foi. Se for loira ainda, pior ainda. Ela sempre vai ser a cliente universal de uma padaria, de um mercadinho. Ela sempre vai ser aquela que a pessoa vai olhar para ela e vai perguntar em que posso ser útil. Eu posso estar ali um tempão. Chegou uma mulher branca, loira, ela vai ser a que pode passar. Né? A que pode passar, não, que tem direito, eu sou a que pode passar. Eu vivencio, até comentei com as colegas, tem um lugar aqui que eu adoro o bolo desse lugar, mas a mulher já fez isso comigo 2 vezes, eu acho que eu não vou voltar lá mais, que é justamente eu ser a única cliente na loja, e chega uma mulher branca, e a mulher vai atender a outra, e eu fico olhando ali, da última vez eu vim embora, mas eu não falei. E situações como essa. Situações que são da estrutura do sistema, não são situações em que eu sou maior violentada. Isso não aconteceu comigo, então eu preciso entender dessa minha passabilidade. E nesse sentido, eu coloco ali de 3 situações que eu vivi, bancas de heteroidentificação. 2 no Sudeste, negra. 1 na Bahia, você é branca. E na Bahia mexeu muito comigo, porque eu não estava lá me pondo em teste, eu estava naquele lugar de que eu sou parda. Olha para mim, eu sou parda, eu não sou branca, não é possível. E aí eu recorri, não, você é branca. E aí eu preciso entender dessa lógica, e eu acho que o Brasil também precisa entender desse lugar de a gente... Eu acho que as políticas precisam avançar, né, da gente poder perceber aquilo que afeta o preto e que não me afeta. Então, existe uma desigualdade nesse lugar, mas quem eu sou, eu não posso me negar quem eu sou também. Então, é um pouco isso. Assim, eu acho que, né, dentro de 2 slides que eu tinha que trazer, eu já comi os 40 minutos. Então, eu queria que você passasse, Caio, só o 3º slide. O primeiro e o 3º slide. Não, o primeiro e o 4º slide. Né? O 3º eu estou olhando aqui. O primeiro é o tema... Esse aí, só um minutinho nesse. Deixa no primeiro só um minutinho. Só para eu poder pontuar aqui e abrir para o debate, né, para eu não precisar de... Não é esse que é o primeiro, não, esse é o segundo. É esse, né? Que é uma tese que, de alguma forma, está diluída nas minhas biografias, nesse ensaio do livro. Essa tese ela foi mais seca, construída em alguns artigos, e eu aproveitei e diluí ela no livro As Paredes da Estrutura. A gente precisa olhar para a história do Brasil colônia até o Brasil contemporâneo para poder pensar a tributação. E se a gente olha para o Brasil colônia, nesses 3 séculos de Brasil colônia, 1500, 1820, é preciso a gente poder dar esse nome, e eu falo, a gente tem que
a gente precisa pensar sob a lógica positivista, talvez, de estrutura de princípios históricos. Existe um princípio da história. No início, era colônia. Os 3 séculos de Brasil colônia tem um nome, que é colônia. E isso nos dá conta de muita coisa dessa estrutura tributária que é o Brasil. Se a gente está há 2 séculos de Brasil independente, a gente tem 3 séculos de Brasil explorado e que não teve uma transição de se pensar Brasil independente em relação ao Brasil colônia. A transição ela acontece ainda nos séculos. A gente tem um princípio, e esse princípio se chama colônia. O Brasil tributário, ele começa com um princípio histórico, que é o princípio colônia. Desde a independência, 1820 até agora, 200 anos depois, a gente tem um segundo princípio que a gente pode notar, que ele também já era presente lá no Brasil colônia, mas que ele vai se desenhando e ele vai se desdobrando cada vez mais, que é a modernidade. O princípio que nos pauta, que nos pontua é a modernidade. Isso é falado com muito orgulho, bater no peito, Brasil moderno, Brasil progressista, Brasil positivista, que fez com que o Brasil fosse também higienista, que fez também com que o Brasil fosse eugenista, né? Que fez com que o Brasil fosse também racista. Modernidade é um princípio que ele chapa história, né? Que ele nos convence, dentro de uma lógica racional, de que as coisas estão tudo bem. Então, para 3 séculos de Brasil colônia, né? Então era um subtítulo do texto, 3 séculos de colonização tributária, 2 séculos de Estado constitucional, né? Brasil independente, e política tributária do mainstream, que é a modernidade, né? Para 3 décadas, se a gente for pensar que a Constituição de 88 ela é um marco desse habermasiano, né? Dentro de princípios interessantes que podem promover outro aspecto de igualdade, capacidade contributiva e de não confisco, principalmente pelos objetivos constitucionais que ali é trazido. O professor Cléocio fala isso no podcast também. Se existem objetivos na Constituição, esses objetivos são normas, e são objetivos que falam da estrutura social, falam da estrutura. Então, é preciso considerar a Constituição a partir dessa estrutura. A gente tem apenas 3 décadas desse informe, que eu vou tentar chamar, aí não é como princípio histórico, mas propositivo, de decolonialidade. A gente precisa recontar a história do Brasil a partir da centralidade do excluído, de outros personagens que não foram sujeitos de direito desde então. Isso se reflete no Brasil hoje, no Brasil da capacidade contributiva hoje, no Brasil da relação de consumo, que faz com que na capacidade contributiva o sujeito de direito ele não é o mesmo que é aquele que arca com o ônus tributário. Se a tributação é regressiva, se a tributação é sobre o consumo, se a tributação ela afeta a comunidade negra, a mulher negra, que é a que mais sofre com a tributação sobre o consumo regressiva, ela não é sujeito de direito tributário, porque no tributos indiretos a gente tem essa figura bipartite de contribuinte de direito e contribuinte de fato. Então, o contribuinte de fato, que é o consumidor, ele não é sujeito de direito tributário. Então, a gente tem ainda gaps de subcidadania fiscal contados nessa história de Brasil colônia e Brasil moderno, mas é preciso a gente recolocar como princípio fundante a decolonialidade, que nos permitirá acessar, né, espaços institucionais que ainda hoje é negado, excluído ao negro. E aí o PowerPoint, como é que chama isso? A tela 4, Caio, fazendo um favor, que é onde tem essa daí,
onde tem os episódios do podcast que a gente gravou. A ideia é chegar a 10, a gente gravou 7 episódios. O 8º já está gravado, todo sábado vai ao ar. E a gente tem episódios com o tema da representatividade, com o tema da equidade, com o tema da sociologia fiscal tributária sendo aí trazidos pelos convidados. Primeiro fui eu falando um pouquinho do que eu falei aqui com vocês hoje. A professora Eliane, que estava aí, não sei se ainda está, ela foi a nossa primeira convidada, veio falar sobre tributação e reparação histórica, que foi o livro dela, foi lançado junto com o meu, no mesmo dia. Então, esse livro que eu venho conversar com vocês hoje foi lançado em Gêmeos, porque tem o irmãozinho dele, que é da professora Eliane, que é um livro que se chama Tributação Justa, Reparação Histórica, e que fala dessa ideia, essa tese, de que o Estado nos deve. O Estado ele não é credor apenas, de um ponto de vista do microcosmo, novamente, da relação jurídico-tributária. O Estado é devedor de uma reparação histórica em relação ao povo negro. Portanto, a discussão tributária merece ser recentralizada. Vamos reconfigurar essa discussão e esse debate aí, porque o negro, ele continua sendo o que mais é onerado desde a escravidão, sendo que somos, enquanto sujeitos de direito que somos, portanto, credores do Estado. Ela coloca isso e vem falar no episódio dela sobre isso. A professora Maria Angélica, que é professora na Universidade Federal de Viçosa, em Minas, ela vem falar sobre o lugar da mulher negra no direito tributário. Então, no espaço institucional, dos seminários, dos eventos, das mesas de congresso, da tributarista universal que nós não somos. Ela vem falar sobre esse lugar de passabilidade que ela nunca teve, enquanto professora, enquanto tributarista, que ela se reconhece, mas que ela não é do mainstream. Então, o episódio fala sobre a mulher negra no direito tributário. Depois a gente teve o professor Cléucio, que veio falar sobre as discussões do grupo de pesquisa de vocês, das discussões dele no livro de justiça tributária dele, falou sobre equidade, falou sobre justiça, princípios de justiça e de equidade, falou sobre a sua história, falou sobre as discussões, ideias sobre a chamada regra de ouro, sobre também pautas propositivas, né, de inclusão, inclusive dos projetos de lei que ele ajudou a contribuir com redações. Então, muito bom também do professor Cléucio. Logo na sequência, a gente teve o Flávio, que ele foi mestrando na Universidade de Goiás, e ele pesquisa sociologia fiscal, também um pouco parecido comigo, mas numa perspectiva norte-americana, e fala também um pouco disso que eu também parece um pouco o meu discurso, né? O quanto que a tributação, o projeto de fiscalidade do Estado, ele é construído em cima de um projeto racial. Tanto que são duas colunas mestras que se brincam, né? Então, não é uma perspectiva, é inerente, é estrutural, a raça, ao sistema fiscal no Brasil. Ele fala isso. Aí, na sequência, tivemos o professor Divaldo Brito, e eu chamo ele de decano do direito tributário no Brasil, com seus 85 anos, salvo engano. Ele fala da sua história, da sua trajetória como homem negro, primeiro e único prefeito negro de Salvador. Ele coloca sobre uma situação muito marcante, que ele não foi nomeado professor na USP, por uma questão que o regimento possibilitava que a banca, mesmo aprovado com a maior nota, pudesse nomear outra pessoa. É igual a indicação de reitor, né? Aprova, mas aí vem o chefe do executivo e diz quem ele quer. No momento em que ele fez o concurso para a USP, ele fez 2 concursos para a USP, nos 2 ele foi aprovado, nos 2 ele foi rejeitado pela banca. E ele fala que isso é uma leitura racista, né? Que o regimento é racista justamente por permitir subjetividade. Se permite subjetividade, eu nunca vou identificar o negro como sendo um possível. Eu sempre vou identificar o branco como sendo universal. Então, ele fala dessa experiência
um episódio também muito marcante. O último episódio foi com o Eduardo, que é Eduardo de Oliveira, que ele organizou um livro, ele e a Verônica, dois autores, dois organizadores de um livro que foi composto por 36 tributaristas negros. O professor Cléucio também participou desse livro. Então, é um episódio que marca essa coisa também da representatividade de autores negros sendo apresentados para o sistema, que ainda hoje não enxerga, né? Então, para mim, da estrutura dos episódios do podcast, o que fica, e aí você pode fechar, Caio, que eu queria só mostrar essa imagem, o que fica para mim da estrutura do podcast é um pouco isso, esse levante, a necessidade da voz, eu colocar a minha história. E falando da minha biografia, a gente percebe que ainda hoje as exclusões elas pululam, né? Então, se tem um livro composto por autores negros tributaristas, é porque a gente não reconhece o tributarista como sendo um homem negro ou uma mulher negra. Então, a gente se junta, a gente se organiza e faz um livro e mostra para a sociedade. Então, isso de levar, isso de trazer à tona, a professora Eliane falando sobre esse tema com um livro, a professora Maria Angélica também falando sobre esse tema com um livro sobre tributação e raça, é para dizer que, gente, raça tem a ver com tributação. E raça tem a ver com representatividade que nós não temos. E é importante, então, ainda hoje, tornar a pautar. E no momento em que se discute reforma tributária, esse tema não pode passar em branco, né? Enfim, um pouco isso, professor. Eu sempre faço uma organização toda bonitinha no PowerPoint, mas eu nunca consigo passar o PowerPoint. Nunca consigo, porque eu começo a introduzir o tema, e quando eu vi, já introduzi há 40 minutos atrás, e meu tempo já passou. Então, eu agradeço, eu me coloco à disposição nesse lugar. Eu posso disponibilizar um PowerPoint para, né, depois vocês verem onde que estava a minha cabeça, minhas ideias, mas eu fico à disposição de todos aí, se ainda houver um tempinho para vocês poderem trazer suas questões, eu ficaria muito feliz em ouvir. Muito bem, Daniela, agradeço a exposição, parabenizo também pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Eu já tenho aqui o meu exemplar, fazer a propaganda, o merchandising do livro da professora Daniela. Estive lá no lançamento, foi um momento muito festivo, né, Daniela? Muito bacana. E num restaurante que eu desconhecia, né, que tem aqui em Brasília, de comida africana, né? Muito legal. Né? E parabéns pelo livro, parabéns pela exposição, agradeço bastante. Nós temos um tempinho, pessoal, uns 15 minutinhos aí, para promover algum debate, algum ponto que vocês queiram ouvir da professora Daniela, explorar um pouco mais. E eu vou usar a prerrogativa de estar com a palavra aqui para explorar um ponto que eu achei muito sugestivo, né? E, ao mesmo tempo, importante na exposição da Daniela, que é essa questão de colorismo, como é que a gente consegue trabalhar, Daniela, como é que você analisa essa questão na perspectiva da tributação, né? Porque veja que no texto da reforma tributária, o que foi inicialmente discutido lá na Câmara, nem sequer se tratava desse tema. Aí lá pelas tantas esse assunto entrou, né? Eu acho que foi pelo menos na CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, em que se discutia a devolução dos tributos sobre o consumo com relação a essa contribuição do governo federal, que seria cobrada, né, sobre bens e serviços, é o tributo do consumo do governo federal. E lá se colocou um recorte, né, de raça e de gênero, e o que se entendia era que uma lei viria futuramente para estabelecer os parâmetros, né, em que essa devolução aconteceria, levando em conta esses critérios, né, de gênero e de raça. Mas conforme você foi falando, isso é uma verdade, né? Você usou até o seu exemplo, né, pessoal, né? Essa questão do colorismo, quer dizer, quem é preto, quem não é. Tem
Eu gosto muito da canção popular, todo mundo que me conhece aqui, os meninos que me escutam, já estão até meio cansados de ficar ouvindo essas coisas, mas eu gosto muito da canção popular. E o Caetano Veloso tem uma canção belíssima chamada Haiti, né, em que ele fala isso, né? Quer dizer, soldados quase pretos, né, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só para mostrar aos outros pretos que são quase todos pretos, né? Então, isso é uma questão muito importante. E um outro amigo dileto que a gente tem aqui, que já veio nos dar uma palestra, acho que no começo do ano passado, que é o Frei Davi, ele tem uma frase que é muito impactante. O Frei Davi diz assim: se você tem dúvida sobre quem é preto, pergunte a um policial, né? Quer dizer, a frase fere, né? Então, diante de tudo isso, eu queria que você... Como é que você analisa, né? Teria alguma efetividade a gente tentar trabalhar com essa questão de capacidade contributiva, raça, considerando esses aspectos, né, muito, muito sutis? E antes de te passar a palavra, deixa eu só aqui cumprimentar queridos amigos que vieram de longe, no bom sentido, né, porque estamos aqui na nossa aula virtual. O querido Diógenes Teófilo, lá de Pernambuco. Olha o seu prestígio, hein, Daniela? Lá de Pernambuco, está aí. Querido Diógenes. O Diogo Luiz da Silva, amigo querido mesmo, da AGU, que está aqui também, né, prestigiando o evento. O professor Gustavo Menon, professor do nosso programa aqui de mestrado. A própria professora Eliane Barbosa, não sei se ela ainda está, mas estava, né? Professora Margarete, professora também aqui da Universidade Católica. Então, você está com um prestígio muito grande. E, sobretudo, os nossos queridos mestrandos e alunos da graduação que também vieram assistir você. Então, é só para você... Como é que você reflete essa questão aí? Na tributação, bacana, como é que obrigada, professor, obrigada. Não, tranquilo. Eu acho que depois que eu escrevi, foi o item 1, né, do livro, eu fiquei receosa, né, tipo, falar sobre ser parda, né? Esse lugar que é um lugar que é e não é de privilégio, dependendo da ótica que se observa, né? Mas eu quis colocar, e aí no final até falei uma frase assim, meio de efeito, né? Porque eu tenho consciência de quem eu sou, e eu acho que era sobre isso que eu queria colocar em relação a esse lugar que acho que dentro do movimento negro foi uma conquista, né? Poder colocar pretos e pardos dentro desse conceito negro. E eu acho que isso diz respeito também a essa coisa de consciência Brasil, né? Somos uma população negra. Isso é importante. Isso é importante para a gente, né? Quando vai lá fora, minha filha é loira. Eu tenho uma filha loira, loira mesmo, assim, né? Não é loira tingida, é loira que nasceu loira. Meu marido é branco. Né? Meus filhos são brancos. Sem sombra de dúvidas, eles são brancos. Eles não puxaram a morenice da mãe. Então, eu vejo esse lugar onde eu ocupo com muita cautela, mas é muito importante para mim eu saber que eu sou parda. Mas isso não significa que eu deva ocupar o mesmo lugar no que diz respeito a acesso a políticas públicas. Isso eu acho que a política pública, os entendimentos e os discursos sobre isso precisam avançar. Por um lado, foi uma conquista do movimento negro, essa inclusão da gente poder se ver no espelho e saber que somos uma população negra. Eu falei da minha filha que ela é loira porque ela mora nos Estados Unidos. E aí, na hora de preencher a raça, ela falou, mãe, o que eu escrevo? Escreve ser latina, em caixa alta. Porque eles não admitem, né, que seja branco. E aí tinha o branco, mas tinha referências a origens, mas não tinha referência branco era o local, ou o europeu, mas tinha lá o oriental, tinha lá não tinha o latino. Eu falei, escreve em caixa alta que você é latina. Saco. Então, eu acho que é importante a gente se mostrar também, né, no exterior, e não me negar dizendo que eu sou branca. Não sou branca.
mas isso é um lugar de pertencimento. Eu acho que é um lugar que soma. Isso não significa que eu tenha que ter, e aí eu não sei se o movimento negro concorda, porque tem essa dissidência, né? Chegamos num ponto que era importante chegar nesse lugar, da gente se ver no espelho e saber que somos negros. Mas eu acho que precisa, então, dar um outro passo. Eu acho que as políticas têm que incluir, né, a distinção do preto e do pardo. Porque, como eu falei, como eu reconheço no próprio texto, né, eu nunca passei por uma situação de um táxi não parar porque fica com medo de quem eu sou. Eu nunca fui abordada, eu nunca fui confundida, eu nunca fui seguida numa loja de se eu sou ou não sou suspeita. Nessa perspectiva da criminologia, eu não sou negro, um policial não me viria como negro, né? Familiares mais antigos me negam esse lugar. Isso aí é conversa fiada, né, de quem está querendo acessar lugares de privilégios dentro de políticas públicas. Então, se por um lado eu tenho que lidar com isso, por outro lado eu tenho que criar em mim consciência do que isso significa de um lugar de privilégio que eu tenho dentro daquilo que eu me identifico como sendo negra também. Então, eu acho, sim, que as políticas públicas devem avançar e devem distinguir, porque elas dizem respeito a reparações. Situações que eu não vivi não merecem ser reparadas, né? Eu acho que esse avançar né, uma outra situação que eu falei, além do teste do balcão, é aquela coisa que o Moreno sempre passa, eu acho, que é de você se parece tanto com uma prima minha, você se parece tanto com fulano de tal. Gente, né? Ultimamente teve uma colega que veio falar isso comigo. Vocês parecem tanto com minha nora, eu fui ver a foto da nora, falei, nada a ver. Ela foi assim, nada a ver. Então, esse lugar que ele é quase recreativo, se a gente for falar do racismo. Não é um racismo recreativo de poder se tornar situações pejorativas, né? Mas recreativo nesse lugar de que é cultural, que é o natural, esse lugar do natural, né? Então, nesse lugar do natural, eu sou percebida como negra, mas no lugar da hostilização, eu não sou percebida como negra. E eu acho que isso é importante que seja pautado, que políticas públicas dizem respeito a isso, né? A dor e sofrimento, principalmente. Então, não sei, porque eu sei que é uma questão um pouco polêmica nesse lugar do que o movimento negro pensa. Teve uma conquista, né? Me dizer negra é importante para o movimento, mas eu acho que, né, aí entra nesse lugar que não sei o que os colegas pensam, mas eu acho que merece, sim, a distinção, ela ser estabelecida dentro de um patamar, né? A partir daqui se distingue, mas não se distingue no sentido de negar, né, ser ou não ser negro. Não está mais em pauta ser ou não ser negro, né? Acho que é um pouco por aí. Não sei se o senhor concorda, professor. Obrigado, muito obrigado pela resposta. E aí eu quero passar a palavra para vocês. Quem tem aí alguma consideração a fazer, alguma curiosidade sobre o trabalho da professora Daniela, a palavra está aberta aí. Podem usá-la. Boa noite. Eu tenho uma curiosidade, professora. A partir de que momento, em que instante surgiu por parte da senhora esse interesse em estabelecer essa posição do negro na tributação? Em que momento foi que esse despertar ocorreu? Então, Senival, né? Senival. Senival. No doutorado, eu pesquisei as histórias, as insurgências fiscais. Eu acho que é ali que começa. Insurgências populares que tiveram pautas fiscais. Então, os levantes. E tanto no doutorado quanto agora no pós-doutorado, tem uma coisa que eu acho que é um encantamento que nos prende ali, porque a minha discussão, tanto em um lugar quanto em outro, era fazer uma linha do tempo rápida e genérica sobre a história do Brasil. Muitos fatos, então eu tinha que fazer uma grande pincelada de grandes ciclos econômicos da história do Brasil. Mas o Brasil colônia prende a gente.
a gente fica ali naquele lugar. A gente, tanto no doutorado, tanto que esse capítulo na tese, ele tem muita ênfase ao Brasil colônia, as insurgências populares do Brasil colônia, as revoltas que tiveram ali naquele período, quanto no pós-doutorado. Eu sempre dividi a disciplina a partir desses 3 princípios: colônia, modernidade e decolonialidade. E eu percebia que a colônia avançava, sempre a colônia avançava, o estudo do Brasil colônia. Então, eu penso que essa coisa do negro especificamente, ela veio como um desvelamento a partir de um caminho que eu já vinha buscando traçar. Tem um período do Brasil colônia para o Brasil republicano, que é logo após a abolição da escravatura, que é o período chamado de encilhamento, em que o Estado brasileiro ele entra com um plano econômico, né, com uma medida econômica emergencial. Então, a abolição da escravatura foi dada. O que fazer? Como que a gente migra para o trabalho assalariado? Como que a gente entra nesse novo lugar da modernidade e se equipara aos estados modernos? A gente precisa de um plano econômico. E esse plano econômico ele foi muito explícito no sentido de a quem ele se destinava, né? Para mim, esse período do encilhamento, onde teve um boom de bancos eram abertos, um boom de notas de dinheiro sendo emitidas, inflação, não sei se é o primeiro, mas talvez seja o primeiro pico inflacionário que o Brasil teve pela emissão de moedas sem lastro. Então, era só chuvalhada de dinheiro para salvaguardar os sujeitos de direito. O princípio, a gente está falando aqui que o princípio era a colônia, o princípio mor, né, o princípio jurídico, o princípio constitucional, que foi mais sobrelevado, era a propriedade privada, sagrada propriedade privada. Então, é preciso proteger a propriedade. Esse princípio, ele detonou todos os outros princípios. Não estamos falando de liberdade, não estamos falando de dignidade. Propriedade privada, que é o símbolo do capitalismo, da modernidade, né, da estrutura de um Estado de direito. E o Estado ele se organizou todo para dirigir-se ao direito da propriedade. Porque se o direito da propriedade estava sendo ali confiscado, né, e a gente está falando então do negro, e os proprietários perdem a sua propriedade, isso é uma ruptura do próprio Estado de Direito. Esse era o raciocínio. Então, o Estado todo ele é desenhado, ou as políticas são desenhadas para atender os direitos dos proprietários, para salvaguardar os fazendeiros de café. E a revelia da situação e da condição do ex-escravizado. E não é nem a revelia, porque não houve o esquecimento, houve o apagamento explícito, porque as normas constitucionais falavam do higienismo, do código de posturas, né? O analfabeto só veio votar em 1988, que ele vai poder ser eleito, né? Então, existia um plano também para os escravizados. Eles não poderiam votar nem ser votado. O negro não poderia entrar por muito tempo. Então, não é só se esquecemos. Houve um projeto, né, de apagamento e de exclusão, né? O crime de vadiagem, de mendicância. Então, um código de posturas para poder dar conta dessa população e encaminhar para os sistemas prisionais. Esse período de 2, 3 anos, né, 1888, 1891, ali, que era até uma tentativa de salvaguardar a própria monarquia, né, era um plano emergencial para manter a monarquia como sendo um regime de governo, e aí não veio a república a si mesma. Para mim, ele é sensivelmente importante na toda a história do Brasil, da gente perceber raça, da gente poder trazer à tona, assim, né, a coisa tão explícita, tão estatisticamente provado ali. Então, eu acho que foi um pouco nesse sentido, o Serival, que as coisas veio acontecendo para mim. A raça foi sendo descoberta como sendo pano de fundo das políticas do Estado o tempo todo, como sendo projetos do Estado o tempo todo. Então, eu não fui atrás de uma pesquisa sobre raça, eu fui atrás da história do Brasil e a raça apareceu para mim como sendo, né, objeto de pesquisa, né? E nesse lugar que eu vou até, assim, às vezes, nesse lugar do pardo, né, dessa parda privilegiada que eu sou, eu vou meio que pedindo licença na discussão sobre tributação e raça,
porque foi assim que chegou para mim esse estudo todo, sabe? É isso. Bem, então, agradeço a querida professora Daniela pela exposição, por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso projeto de pesquisa. Meus caros, é o seguinte, eu adoraria continuar aqui falando com a Daniela, sempre muito simpática, sempre muito sorridente, alegre, até para falar de questões pesadas, né, como essas, né, relacionadas à equidade racial, tributação, história do Brasil, né? Ela fala com uma leveza que parece que ela está contando aqui, né, uma história saborosa, né? Falando por trás tem uma questão muito dramática. Então, parabéns por esse seu talento e eu adoraria prosseguir. Nós temos dois problemas. O primeiro, que o Caio aqui já me advertiu, que a gente está com o tempo da gravação no limite, então é capaz de, em qualquer momento, encerrar a gravação. O segundo é que eu vou ter que entrar agora na sala de aula, os alunos da graduação que estão assistindo aí, eu vou ter que dar uma aula, e olha, eu vou ter que dar uma aula assim a pulso, porque eu acho que eu estou ardendo aqui em febre, dor de garganta e tudo mais, não estou não tô 100%. Mas eu vou ter que sair da sala e entrar, então eu quero agradecer mais uma vez, Daniela, muitíssimo obrigado. As portas do IDDT estão abertas para você, toda vez que você quiser expor algum assunto aqui, é só fazer contato. Agradecer imensamente de coração a presença dos amigos queridos, pesquisadores, professores que vieram, alguns de muito longe, não é? E também de nossos mestrandos e mestrandas, alunos e alunas da graduação, professores do Stricto Sensu, uma alegria, uma honra muito grande. E, Daniela, eu passo para você a palavra para fazer um encerramento aí e, novamente, renovo meus agradecimentos. Muitíssimo obrigado. Ô, professor, eu que agradeço a oportunidade, ao senhor em primeiro lugar, todos aqui também presentes, pela paciência, peço desculpas aí, apesar de eu falar rindo, mas eu sei o quanto eu sou confusa também nos meus pensamentos, que eu acho que é mais um alto rir de mim mesma aqui, mas eu peço então desculpas pela confusão que possa ter causado, pelos atropelos, agradeço enormemente a oportunidade de vir trocar sobre as pesquisas, para mim sempre é muito importante, muito enriquecedor, as colocações, as perguntas sempre me levam para um lugar de reflexão assim, muito mais profundo que vocês possam imaginar. Então, eu agradeço muito a oportunidade, espero sim poder voltar, espero ter mais oportunidades de troca, o senhor também aqui, então, obrigada a todos. Professora, antes da gente encerrar, só queria ler aqui um comentário do chat, que é da nossa colega pesquisadora Iná. Ela disse: amei a sua posição de ser parda no Brasil. Muito obrigada. Então, só para a senhora saber que a sua palestra toca pessoas. Obrigada, estou feliz. Muito bem, agradeço, Caio, por ter ficado atento aí ao chat. Então, meus queridos, é isso então. Muitíssimo obrigado. Até a última segunda-feira de outubro, que teremos a palestra da Eliane Barbosa, autora do outro livro aqui. Então, não percam, já estou anunciando, vamos ter a palestra dela, tá certo? Muitíssimo obrigado e até outra vez. Boa noite, pessoal. Obrigada.